O Salmo 50 é um dos mais impactantes de toda a Bíblia. E sua força é tão grande que, ao longo dos séculos, ele se tornou um texto cercado por mistério, polêmica e até mesmo censura. Muitas igrejas evitam mencioná-lo abertamente, e alguns fiéis sequer sabem de sua existência. Mas por que esse salmo é considerado proibido? O que há em suas palavras que causa tanto desconforto? Hoje vamos mergulhar fundo nesse mistério e entender por que algumas instituições religiosas preferem manter esse salmo longe dos olhos e ouvidos dos fiéis. Para compreendermos a dimensão do Salmo 50, é essencial analisarmos seu contexto e suas palavras com atenção. Esse salmo é atribuído a Asaf, um dos grandes músicos e poetas do Antigo Testamento, que recebeu a missão de transmitir mensagens divinas através da arte e da escrita. Diferente de outros salmos que exaltam a proteção, o amor e a misericórdia de Deus, o Salmo 50 é um chamado poderoso para o julgamento e a justiça. Ele não apenas exalta a autoridade de Deus, mas também denuncia aqueles que fingem fidelidade enquanto seus corações estão distantes da verdade. O texto começa de forma majestosa, apresentando Deus como o supremo juiz, aquele que convoca toda a terra para prestar contas. Ele não é um Deus passivo, mas um Deus que fala, que chama os céus e a terra como testemunhas. Desde os primeiros versos, fica claro que este não é um salmo comum. Ele não traz apenas palavras de consolo ou louvor, mas uma advertência severa aos que vivem uma vida de aparências dentro da fé. É aqui que começamos a entender por que esse salmo gera tanta polêmica. Ele ataca diretamente a hipocrisia religiosa, criticando aqueles que participam de rituais e sacrifícios, mas não têm um coração verdadeiramente voltado para Deus. É um texto que expõe a verdade nua e crua, sem rodeios, sem eufemismos. Para aqueles que usam a fé como um instrumento de poder, manipulação ou status, esse salmo é um golpe direto, um espelho que reflete suas reais intenções. Mas o que exatamente o Salmo 50 diz que incomoda tanto? Vamos analisar seus versículos mais impactantes para entender como essa mensagem ecoa nos dias de hoje e por que ele continua sendo um texto tão temido por certas instituições. O primeiro grande impacto do Salmo 50 vem na forma como ele desmonta a ideia de que rituais religiosos por si só são suficientes para agradar a Deus. Ele declara que o Senhor não precisa dos sacrifícios materiais dos homens, pois tudo já pertence a Ele. Não é a oferta exterior que tem valor diante de Deus, mas a sinceridade do coração. Essa mensagem atinge diretamente aqueles que veem a religião apenas como um conjunto de rituais vazios, sem verdadeiro comprometimento espiritual. Nos versos 7 a 15, Deus fala diretamente ao seu povo, lembrando-os de que ele não se agrada de sacrifícios mecânicos. Ele afirma que não precisa dos animais oferecidos nos altares, pois ele é o dono de tudo. O verdadeiro sacrifício, segundo o Salmo, é a gratidão e a obediência genuína. Esse trecho contraria muitas práticas religiosas da época e continua sendo um tema delicado até hoje, pois questiona a validade de certas tradições que se tornaram meras formalidades dentro das igrejas. Mas o Salmo 50 vai além. Ele expõe a hipocrisia dos que falam em nome de Deus, mas vivem de maneira corrupta. Nos versos 16 a 21, há uma condenação direta aos que ensinam a palavra, mas não a praticam. Deus os acusa de usar sua lei como se fosse um simples discurso, enquanto suas atitudes são repletas de engano e maldade. Ele menciona aqueles que convivem com ladrões, que praticam adultério e que falam mal dos próprios irmãos. Esse é um dos pontos mais fortes do Salmo, pois revela uma realidade que sempre existiu: a falsidade dentro das instituições religiosas. Ele mostra que não basta conhecer a palavra, é necessário vivê-la,
Deus não aceita uma fé de fachada, e esse é um dos principais motivos pelos quais esse salmo causa tanto incômodo. Ele desmonta qualquer tentativa de usar a religião como um escudo para justificar más ações. A parte final do Salmo 50 traz um alerta poderoso. Deus não ficará em silêncio para sempre. No tempo certo, ele exporá as obras dos falsos fiéis e trará justiça. Aqueles que acham que podem enganar a Deus serão confrontados com suas próprias mentiras. O Salmo termina com uma promessa e uma escolha. Aqueles que se arrependem e seguem o caminho certo serão salvos, mas os que continuam no erro enfrentarão as consequências. A grande questão levantada pelo Salmo 50 é: até que ponto a fé das pessoas é autêntica? Esse salmo expõe a diferença entre a verdadeira devoção e a religião vazia, praticada apenas por conveniência. Ele é um chamado para que cada um examine seu próprio coração e reflita sobre suas intenções. Muitos religiosos da época acreditavam que oferecer sacrifícios era suficiente para agradar a Deus. Mas esse salmo desmascara essa crença, afirmando que o que realmente importa é a conduta moral e espiritual. Essa mensagem ainda é atual. Quantas pessoas hoje frequentam igrejas, participam de cultos, fazem ofertas, mas não vivem conforme os princípios que pregam? O Salmo 50 não poupa críticas a essa postura e deixa claro que Deus não se agrada de uma fé baseada apenas em aparências. Isso toca em um ponto sensível, pois expõe a incoerência de muitos líderes religiosos e fiéis que dizem seguir a palavra, mas na prática vivem de maneira contrária a ela. Outro ponto crucial do Salmo é sua ênfase na justiça divina. Diferente de outros textos bíblicos que falam do amor e da misericórdia de Deus, este salmo destaca que ele também é um juiz que exige responsabilidade. Ele não apenas observa, mas também cobra aqueles que usam seu nome de forma indevida. Isso gera desconforto, pois muitas igrejas preferem enfatizar apenas a parte da graça e do perdão, evitando falar sobre a necessidade de retidão e julgamento. Esse desconforto é um dos motivos pelos quais o Salmo 50 é pouco mencionado em certos círculos religiosos. Ele não permite interpretações flexíveis e não dá margem para desculpas. Ele confronta diretamente aqueles que fingem servir a Deus enquanto agem de forma corrupta. Além disso, ele deixa claro que Deus não é enganado por palavras bonitas ou rituais bem elaborados. Ele conhece os corações e julgará cada um conforme suas obras. Diante disso, muitos podem se perguntar: se esse salmo é tão poderoso e necessário, por que algumas igrejas evitam pregá-lo? A resposta pode estar no fato de que ele não é um salmo que traz conforto imediato. Ele não promete bênçãos fáceis, nem garante prosperidade terrena. Pelo contrário, ele exige mudança, arrependimento e coerência. E essa não é uma mensagem que agrada a todos. A hipocrisia religiosa é um tema delicado, mas inegavelmente presente na história da humanidade. Em diversas épocas, líderes religiosos utilizaram a fé como um instrumento de poder, buscando mais influência do que transformação espiritual. O Salmo 50 confronta esse comportamento, deixando claro que Deus não tolera falsidade e que, no final, a justiça prevalecerá. Uma das razões para esse salmo ser evitado é justamente porque ele ameaça aqueles que lucram com uma fé superficial. Igrejas que enfatizam apenas a prosperidade e o sucesso material podem se sentir desconfortáveis com um texto que diz que Deus não se impressiona com sacrifícios externos, mas sim com um coração puro. Afinal, como continuar pedindo doações exorbitantes se o próprio Deus diz que não precisa de nada dos homens? Além disso, há um fator psicológico envolvido.
Muitas pessoas preferem ouvir mensagens positivas e motivacionais, que as façam se sentir bem, em vez de confrontos que as levem a uma mudança de vida real. O Salmo 50 não se encaixa nessa tendência moderna de tornar a fé mais confortável e adaptável aos desejos humanos. Ele exige uma resposta ativa, uma transformação verdadeira. Outro ponto importante a ser considerado é que a pregação desse salmo pode gerar questionamentos perigosos dentro das igrejas. Se os fiéis começarem a refletir sobre o que Deus realmente deseja, podem perceber que muitas práticas adotadas por líderes religiosos não passam de tradições humanas, sem respaldo bíblico. Isso pode levar a um enfraquecimento do controle institucional sobre os crentes, algo que muitas igrejas evitam a todo custo. Apesar disso, a mensagem do Salmo 50 é essencial. Ele nos lembra de que a verdadeira fé não se baseia em rituais externos, mas em uma vida de integridade. Ele nos alerta para não sermos como aqueles que falam de Deus, mas não vivem segundo seus ensinamentos. Ele nos desafia a abandonar a hipocrisia e a nos aproximarmos de Deus com sinceridade. Se analisarmos a história, veremos que muitos movimentos religiosos enfrentaram perseguição por desafiar sistemas estabelecidos. Jesus Cristo, por exemplo, foi rejeitado pelos líderes religiosos de sua época justamente porque expôs suas hipocrisias. O mesmo aconteceu com diversos reformadores ao longo dos séculos. O Salmo 50 segue essa mesma linha de confronto e denúncia. É interessante notar que mesmo dentro do próprio cristianismo, diferentes denominações escolhem enfatizar determinados trechos da Bíblia enquanto minimizam outros. Isso ocorre porque a mensagem da Bíblia é poderosa e pode tanto confortar quanto incomodar. E o Salmo 50 está entre aqueles textos que incomodam. Outro fator a ser analisado é que a mensagem desse salmo não se limita ao contexto religioso. Ela pode ser aplicada a qualquer pessoa que vive uma vida de aparências. Quantos indivíduos, dentro e fora das igrejas, fingem ser algo que não são? Quantos falam sobre moralidade, mas vivem de maneira oposta? Esse salmo revela essa realidade de forma nua e crua, sem dar espaço para justificativas. E a pergunta que fica é: o que faremos com essa verdade? Ignorá-la? Rejeitá-la? Ou aceitá-la e mudar? Deus não se impressiona com palavras bonitas ou gestos vazios. Ele quer autenticidade. E essa é a mensagem central do Salmo 50. Diante de tudo o que vimos, podemos concluir que o Salmo 50 não é um texto qualquer. Ele é um chamado à reflexão, uma advertência contra a hipocrisia e uma lembrança de que Deus é justo. Ele nos ensina que a fé verdadeira não está nos rituais exteriores, mas na sinceridade do coração e na prática do bem. Se esse salmo é evitado em algumas igrejas, talvez seja porque sua mensagem é incômoda demais para aqueles que lucram com uma fé superficial. Mas a verdade não pode ser silenciada. A palavra de Deus é clara, e aqueles que realmente desejam segui-la precisam estar dispostos a encarar sua mensagem completa, sem filtros. O que fica para nós é a reflexão. Estamos vivendo uma fé verdadeira ou apenas uma fachada? Estamos buscando a Deus de coração ou apenas seguindo tradições sem entendimento? O Salmo 50 nos convida a um compromisso real com Deus, sem máscaras, sem fingimentos. Se essa mensagem te tocou, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Precisamos espalhar a verdade e despertar mais pessoas para o que realmente importa. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.